Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Departamento Penitenciário Nacional compila, o sistema prisional tem 700 mil presidiários, eles confirmaram quase 40 mil casos, 37.853 recuperados e 126 mortes entre esse universo de presidiários. Desde o início da pandemia, estamos sendo lembrados o tempo todo sobre algumas regras para escapar da contaminação, né? Vamos a elas, então? Evitar aglomerações, especialmente em lugares fechados, lavar as mãos com frequência e, caso tenha algum sintoma, se isolar. E por aí vai, tem outras regras preciosas também. Agora imagine atravessar esse ano de pandemia fechado num cômodo de poucos metros, compartilhado muitas vezes com outras 10, 12, 15 pessoas. Imagine também se nesse ambiente tem racionamento de água, falta de sabonete para lavar as mãos e tomar banho. Essa é a situação de muitas prisões brasileiras, segundo instituições ligadas à causa, como o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Considerando dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 885 mil brasileiros estão presos hoje. A população carcerária do nosso país é a terceira maior do mundo. Levantamentos oficiais estimam que, desde o início da pandemia, 39.905 pessoas do sistema prisional se contaminaram. E eu não estou falando só sobre detentos, não. Estou falando também sobre os agentes penitenciários. Ao todo, há 126 registros de morte. Acontece que a dimensão dessa tragédia da Covid-19 nas prisões pode ir muito além desses números já terríveis. A Open Knowledge Brasil, que formula relatórios sobre transparência na pandemia, alertou que há subnotificação dos casos. De acordo com a organização, até o meio de setembro, 9 estados brasileiros não estavam entregando dados completos sobre a situação da Covid-19 nos presídios. Nesse episódio do Item Mais, eu converso com a Ludmila Ribeiro, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela também integra o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. Professora, muito bem-vinda. Obrigada, Monalisa. É um prazer participar deste programa e discutir de um tema da maior importância, que é a pandemia dentro do sistema prisional. Sem dúvida. Professora, se eu não tivesse já me debruçado sobre os números, eu perguntaria que há indícios de que a situação da pandemia no sistema prisional é mais grave do que mostram os dados. Mas, como eu li, não há indício só, está escancarado, né? Está totalmente escancarado, porque quando a gente olha para os dados oficiais, a gente percebe que existe, por exemplo, o maior número de casos confirmados dentro do sistema prisional e o número de mortes é bastante diminuto, sendo que as condições de cárcere no Brasil são extremamente letais por si só e são extremamente perniciosas num contexto de pandemia, porque medidas como distanciamento social, higienização das mãos, a própria higiene cotidiana, ela é bastante impossibilitada dentro de unidades que muitas vezes sequer têm água potável. Então é difícil acreditar que com tantos casos confirmados a gente tenha tão poucas mortes dentro das unidades prisionais brasileiras. O que rolou no meio do ano, aquela situação absolutamente surreal, né? Mais de 200 entidades apresentaram uma denúncia a instituições renomadas no mundo, como a ONU, né? Dizendo que o Brasil estava violando recomendações internacionais aí no quesito prisões e pandemia. E o que aconteceu? Não aconteceu quase nada, Monalisa, e essa é a grande questão, né? Primeiro, no começo da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação para os governos estaduais e para os juízes para que fossem liberadas pessoas que têm comorbidades, mais de 60 anos, ou que estavam muito próximas do fim do cumprimento da pena privativa de liberdade. E essa recomendação foi extremamente rechaçada, não apenas pelos governadores, né, que
tem autoridade sobre a gestão do sistema, mas pelos juízes, que em última instância são os responsáveis por assinar a liberação ou não desses detentos. Então a gente só tem dados de liberação até maio deste ano. E quando a gente compara o percentual de liberação de presos no primeiro semestre com outros países, e aí estou dizendo outros países, inclusive latino-americanos, não estou nem dizendo dos países do norte, o percentual de liberação foi muito pequeno. E por que o percentual de liberação é um indicador importante? Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 750 mil pessoas privadas de liberdade, mas a gente tem aproximadamente 370 mil vagas. Se a gente fizer bem as contas, isso significa que a gente tem aproximadamente 2 pessoas presas em cada uma das vagas disponíveis. E por que isso é um problema? Como a gente sabe, as medidas relacionadas à prevenção do Covid-19 são especialmente isolamento social. Em estados como Roraima, que é o estado que tem maior taxa de mortalidade, são 4 pessoas presas por vaga. É impossível implementar qualquer medida de distanciamento. É impossível, por exemplo, isolar as pessoas que têm sintomas. É impossível impedir que uma pessoa contaminada alastre esse vírus como um todo dentro das prisões. Então, essa foi uma grande questão. A segunda questão foi que os governos estaduais, sobre a narrativa de precisamos evitar a chegada do vírus até as prisões, proibiram as visitas externas. A grande questão é que não são apenas os visitantes que entram e saem das unidades prisionais diariamente. A gente pode falar, por exemplo, dos agentes penitenciários, que entram e saem diariamente, prestadores de serviço, fornecedores de alimentação. Então, tem uma série de pessoas que fazem esse vão e vem. E a supressão das visitas, ela foi especialmente impactante, inclusive do ponto de vista de medidas preventivas. Por quê? As nossas unidades prisionais são reconhecidas como unidades que não conseguem prover bens indispensáveis ao sustento dos presos. E aí eu vou dizer de um bem que é muito mal provido dentro de unidades prisionais: água potável. E aí a gente está falando de novo de medidas de prevenção. Se a gente quer que esses presos lavem as mãos... Medidas básicas, né? Basiquíssimas. Não estou nem falando do álcool, que é bastante polêmico, álcool em gel, né? Que tem toda essa discussão se as pessoas poderiam ou não inserir. Estou falando de lavar as mãos. Se não tem água potável e não tem sabonete, não tem como essas pessoas lavarem as mãos. Se as visitas externas estão proibidas e são as famílias que levam água potável e sabonete, isso significa também que os presos não têm como usufruir desse tipo de bem, porque as famílias estão proibidas de se aproximarem das unidades. E o que a gente viu foi que, comparando com o restante da população, essa medida também, ela talvez tenha retardado um pouco a chegada do vírus, mas ela também não preveniu a entrada do vírus dentro das prisões, né? Ou seja, a gente tem hoje uma quantidade de pessoas infectadas dentro do cárcere, e aí eu estou falando de pessoas que foram infectadas e foram testadas, e acredito que esse número seja muito maior, porque a quantidade de testes ela é muito reduzida também dentro do sistema prisional. E aí é uma conta meio louca, né? Porque a gente tem dentro dos cárceres, eu tenho 64% a mais de infectados do que fora dos cárceres. Então, ou seja, as medidas que foram tomadas pelas autoridades não só não preveniram a chegada do vírus, como também não deram conta de gerir a situação dentro dessas unidades, porque elas pioraram a qualidade de vida dessas pessoas privadas de liberdade. O Ministério é claro e ao reconhecer que os presos são um grupo vulnerável. O plano fala que há, abre aspas, prevalência aumentada de infecções nesta população em relação à população em liberdade, fecha aspas. No meio da semana, no anúncio do Plano Nacional de Vacinação, foram incluídas aí, então, essas populações mais vulneráveis, né? Os presos estão ali, num primeiro momento, eles não estavam. O que significa essa sinalização? Dá pra gente ter esperança? Olha, eu acho que infelizmente não. Existe toda, e isso não é um problema apenas do Brasil, mas existe toda uma visão de que direitos humanos servem para proteger direitos de bandido. E num momento em que se tem toda uma disputa sobre quem vai receber a vacina,
Alguns líderes chegaram, inclusive, a dizer, claro que a gente não vai dar a vacina primeiro para os criminosos, antes de dar para os cidadãos de bem, né? O que é uma grande cegueira nessa situação. O que os estudos mostram, inclusive saiu um estudo essa semana mostrando que num mês específico na cidade de Chicago, eles estimam que 16% da população foi infectada em razão de uma pessoa que foi presa ali naquela vizinhança, preso provisório, e depois, quando liberada, voltou para aquela comunidade, uma comunidade altamente populosa, e terminou por infectar outras pessoas, que por sua vez infectaram outras. Então, não vacinar as pessoas que estão em situação de cárcere é simplesmente contribuir para a multiplicação da pandemia. Por quê? A gente pode pensar uma unidade que tem 2.000 pessoas privadas de liberdade. Vamos dizer que os agentes foram vacinados, mas que, por exemplo, um preso ali, que é um preso provisório, chegou com o vírus. Essa pessoa vai infectar todos os outros presos e tem uma grande discussão sobre a vacina. As pessoas deixam de apresentar os sintomas, mas não deixam de transmitir em algumas vacinas. Então, o agente prisional pode simplesmente pegar esse vírus dessa população, levar para o lado de fora e transmitir para toda a sua comunidade que ainda não foi vacinada. Então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca pensar sobre as prisões como parte da nossa sociedade, ao invés de continuar tratando-as como uma parte que está segregada do restante da sociedade. O grande problema é como a gente olha para o sistema prisional. Então, as pessoas tendem a olhar para o sistema prisional como aqueles sujeitos indesejáveis, aqueles sujeitos que não só foram segregados da sociedade, mas que não merecem retornar para a sociedade. Então, a pandemia acaba sendo uma opção de vamos deixar morrer. Mas, nesse caso, não vacinar os presos pode significar, inclusive, colocar uma população que está do lado de fora em situação de vulnerabilidade, porque se o restante da população não está vacinado como um todo, e o que a gente tem visto nos planos é que é impossível vacinar todo mundo de uma só vez, a prisão ela continua multiplicando esses vírus, e multiplicando inclusive a partir dessas idas e vindas, e aí não só dos profissionais, mas dos próprios presos provisórios. Sem dúvida, é uma situação absolutamente preocupante que a gente está olhando com cuidado. Eu vou continuar o papo daqui a pouquinho com o meu segundo entrevistado, mas eu agradeço demais, professora, pelo olhar, pelo ensinamento. Uma boa tarde para você. Muito obrigada pela oportunidade de contribuir com o seu programa e estou aqui à disposição para outras conversas. Na segunda parte do Item Mais, eu recebo o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Nivaldo César Restivo, para uma conversa. Secretário, muito bem-vindo. Obrigada por me atender. Obrigado pela oportunidade, Mona Lisa. Temos uma constatação difícil, né, que tem a ver com a grandiosidade do estado de São Paulo. São Paulo tem uma das maiores populações carcerárias do país. Estamos também aí no epicentro da pandemia da Covid-19. No país tivemos uma situação já muito difícil, estamos caminhando aí dia a dia de uma luta, né, que ainda continua, que é a luta contra o novo coronavírus. Então, para começar o nosso papo, eu quero saber como é que estão as medidas de fato adotadas e o resultado delas para que a Covid-19, essa pandemia, não seja ainda pior para a população carcerária, que envolve uma série de outras populações que não estão encarceradas, só para deixar bem claro. De fato, São Paulo tem a maior população carcerária brasileira. Responde por quase 1/3 de todos os privados de liberdade no Brasil. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos mais de 214 mil presos, custodiados em 178 unidades prisionais espalhadas pelo Estado. Desde o início da pandemia, essa preocupação já estava presente em relação ao contágio, porque todos sabemos que o ambiente carcerário ele pode favorecer, né, a proliferação de doenças infecciosas, contagiosas, né, respiratórias e dermatológicas. Bom, a gente decidiu fazer o enfrentamento, o controle da pandemia, investindo em duas vertentes de medidas. A primeira delas é uma vertente de natureza restritiva, em que buscamos minimizar a possibilidade de contato do preso com a população externa. Isso envolve suspensão da visita presencial, suspensão do preso sair para estudar, do preso sair para trabalhar,
suspendemos também o trabalho interno, assistência educacional e religiosa dentro das unidades foram suspensas. Então, essas medidas restritivas diminuíram o contato do preso com a população externa. De outro lado, nós incrementamos também as medidas sanitárias de higienização. Nós fizemos distribuição, mais de 3,5 milhões de máscaras foram distribuídas no sistema penitenciário paulista, 150 mil litros de álcool gel. Investimos fortemente nessa parte de higienização corporal, higienização ambiental e distribuição de equipamentos de proteção individual, tanto para presos quanto para servidores. E nós entendemos, Mona Lisa, que essas medidas surtiram, sim, os efeitos a que a gente esperava deles, né? Porque o primeiro caso dentro do sistema paulista aconteceu 48 dias depois do primeiro caso aqui em São Paulo, que foi no Brasil, foi no dia 26 de fevereiro, né? Naturalmente que o vírus não respeita a muralha, ele não respeita bloqueador de celular, o vírus não respeita a cera, ele não tem o respeito por essas barreiras. Daí a importância da gente sempre incrementar essas medidas restritivas e de higienização. Secretário, aquela organização que compila dados importantes, a Open Knowledge Brasil, fez um apontamento delicado sobre a questão da Covid-19, de que o estado de São Paulo foi listado como um dos menos transparentes em relação aos dados sobre a pandemia no sistema prisional. Por que o estado de São Paulo está sendo apontado em relação a essa falta de transparência? O que está acontecendo, secretário? Olha, Mona Lisa, provavelmente porque quem buscou esses dados buscou no lugar errado. Porque se tivesse acessado o site da secretaria, lá ele encontraria todos os dados que envolvem Covid no sistema paulista. Lá nós temos quantidade de pessoas afastadas, quantidade de presos testados, taxa de letalidade de preso em São Paulo é 0,31%, né? No Brasil, esse índice é de 3 ponto alguma coisa. Nós temos lá a taxa de servidores testados, 36%, taxa de presos testados, 28%. Nós temos os óbitos de presos, são 35%, óbitos de servidores, 32%. Então, Mona Lisa, diariamente, esses dados são atualizados no site da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, não há absolutamente nenhuma intenção em esconder, e se essa organização quiser, pode ver tudo aquilo que nós gastamos para comprar insumos também, porque nós fazemos questão de publicar tudo o que foi gasto com a proteção do servidor, com a proteção do preso e com a proteção dos familiares. Os números indicam que esse ano teve um aumento de mortes, né, no sistema, nas unidades prisionais de São Paulo. O quanto que isso tem a ver com a Covid e esse aumento é na casa de que ordem? Na verdade, Mona Lisa, como eu falei, nós tivemos 35 óbitos de presos cuja causa é a enfermidade provocada pelo coronavírus, né? Uhum. Isso, como eu disse, dá uma taxa de letalidade extremamente baixa, da ordem de 0,31%. Hoje, nós temos 48 presos que estão em tratamento, né, de uma população carcerária de 214 mil. A gente lamenta cada uma das mortes, a gente lamenta cada uma das pessoas que ficam contaminadas, mas a gente precisa reconhecer que são números baixos, a gente busca diariamente baixá-los, né? As mortes no sistema penitenciário, elas são decorrentes de inúmeros fatores. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm uma série de comorbidade, são pessoas que são portadoras de doenças que levam à morte, infelizmente, HIV, câncer, né, tuberculose, mas não são pessoas que ficam desprovidas de atendimento médico. Nós temos equipes de saúde nas unidades prisionais. Se a unidade não for provida dessa equipe, a nossa alternativa é a parceria com o município. Nós temos uma deliberação CIB 62 que prevê lá uma equipe mínima de saúde em que a prefeitura cede a equipe e a Secretaria de Estado da Saúde faz um repasse mensal. E se não houver ainda essa pactuação com o município, o preso ele é atendido na rede pública de saúde. Então, nenhum preso fica sem atendimento de saúde no sistema penitenciário. Em relação ao que vem por aí, né? Porque nós estamos tendo um aumento de casos da Covid, inclusive em São Paulo também. Se de fato a gente tiver uma situação mais delicada, há possibilidade de revisão de alguma medida ou as medidas serão mais duras? Isso está no horizonte das autoridades prisionais do estado de São Paulo?
Está sim, Mona Lisa, está sim. Mas é importante dizer que a gente não dá um passo sem que a ciência, sem que a medicina nos oriente qual o sentido e qual a velocidade a seguir. Para que você tenha uma ideia, nós liberamos, a partir de 7 de novembro, o retorno controlado das visitas presenciais. Fizemos isso porque o cenário permitia e o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, os profissionais da saúde, se debruçaram sobre as propostas e aprovaram todas que permitiam essa retomada. Naturalmente, se a situação exigir medidas mais severas de controle, nós temos, sim, um plano de contingência aqui na Secretaria que prevê para cada possibilidade uma ação a ser seguida. A gente está muito atento a tudo que está acontecendo, porque sabemos as dificuldades de enfrentar uma pandemia com uma população confinada num lugar, como eu disse, que favorece a proliferação de doenças, mas a nossa coordenadoria de saúde, nós temos uma coordenadoria de saúde aqui na Secretaria, ela está muito atenta à evolução desse quadro para saber qual medida a gente vai ter que aplicar, antecipando os cenários mais perigosos. Tem muita gente que diz que é para simplesmente abandonar a população carcerária e todo o entorno dela nesse momento de pandemia, e essa é uma tese, né, muito difundida, especialmente com a sentença de pena de morte nas redes sociais. Mas o que o senhor diria para quem insiste em segregar essa parte da sociedade que sim faz parte das sociedades em qualquer lugar do mundo? Na verdade, Mona Lisa, essa pessoa privada de liberdade, um dia ela voltará ao convívio da sociedade. Então, nós temos muito interesse que ela volte apta a ter esse convívio. Então, não há... é muito ruim que alguns segmentos pensem que são pessoas segregadas e que não têm valor nenhum. Na verdade, a gente precisa retomar esses valores, a gente precisa investir no ser humano. O fato da pessoa ter cometido um erro não significa que a pessoa é um erro em si, né? Então, a gente sempre precisa acreditar na possibilidade dessa pessoa retomar o convívio, até para que ela não se torne uma frequentadora habitual do sistema penitenciário. Porque se nós devolvermos essa pessoa em melhores condições, a chance dela não retornar é muito grande. Ao passo contrário, se a gente não investir na melhora, na evolução desse ser humano, provavelmente ele será incluído numa das unidades do sistema no futuro também. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no Item Mais. Até uma próxima. Eu que agradeço, Mona Lisa. Uma boa tarde a todos. Fechamos a semana, então, olhando para a questão do sistema prisional, sem nenhum critério de valor para o lado de lá, para o lado de cá, apenas com a constatação de que, sim, a população carcerária faz parte das sociedades em qualquer lugar do mundo. Ótimo fim de semana. Segunda-feira tem mais. Então, em pé.